porque a gente iniciou falando como você pode sim criar essa interatividade, fazer com que as crianças curtam as férias, vale muito a pena. E a gente falou também dos itens para você se divertir, ter história para contar quando voltar para as aulas. Mas nós estamos aqui com a nossa querida Andréia Kiss, que é neuroeducadora, professora e que veio hoje conversar com a gente sobre um assunto tão importante, que é férias. Férias, uma pausa tem que ter. Não tem que ter, Andréia? Sim, tudo bem? Bom dia, minha amada. Bom dia a você que está em casa nos acompanhando. As férias, elas são muito esperadas, é um ponto essencial para descanso, para divertimento. Quando nós temos crianças em casa, a gente sempre pensa, o que nós vamos fazer com as crianças nas férias, não é verdade? E a gente sempre pensa em trazer muitas atividades para as nossas crianças. No entanto, esse período de pausa, esse período de ócio, ele é essencial nas férias também. Hoje nós temos uma vida muito acelerada, então a nossa impressão é de que nós temos sempre de estarmos fazendo alguma coisa. Eu preciso o tempo todo estar ocupada. E essa situação, ela chegou a um ponto no qual todos nós, quando estamos descansando, sentimos culpa por descansar, culpa porque estamos sem fazer nada. E fazer nada nas férias é também muito importante. Andréia, que bom você chegar logo de manhã com essa história, porque realmente quem trabalha muito, quem estuda muito, quem tem o tempo muito ocupado, sim, dá uma paradinha, uma pausa, ou para pensar na saúde, ou para se planejar, como você mesmo vem trazendo esse tema, se planejar para o próximo semestre, dá uma paradinha, a gente se culpa. Sim, a gente se culpa. Essa vida acelerada, sempre cheia de muitos compromissos, ela nos traz essa sensação, né? Um ar de é uma responsabilidade, mudança né? cultural, né, que nós estamos passando, a ponto dessa mudança ser transferida também para as nossas crianças, né? A infância, ela sempre bebe da atualidade. Se nós somos os responsáveis pelas crianças e nós temos diversas atividades no nosso dia a dia, a gente tem que fazer alguma coisa com as nossas crianças também para que elas tenham diversas atividades. Afinal de contas, como é que a gente vai conseguir gerenciar tudo isso, né? Vai para o trabalho, leva o filho para a escola e depois da escola o filho vai para uma outra atividade, aí tem a natação, tem o judô, tem uma atividade no parque, aí assim a gente vai preenchendo a vida da nossa criança com tantas atividades e também fora do ambiente doméstico, ou seja, fora de casa, não é verdade? Isso tem um impacto muito grande no neurodesenvolvimento. Por quê? Porque quando a criança se encontra numa situação de não estar fazendo nada, principalmente com essa interação que nós temos com a tela hoje, elas ficam com a sensação de que tá chato. Ai, o que eu vou fazer agora? Não tem nada para fazer. Isso é a frase que as nossas crianças hoje mais dizem. O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. E não fazer nada é uma maravilha. Por quê? Porque é nesse momento que o cérebro vai imaginar coisas, levando um referencial de vivência. Fazer nada na infância é importante para sedimentar as informações que o nosso cérebro vai capturando ao longo do nosso cotidiano. E aí, quando a gente pensa na criança que está na fase escolar, ela passa ali 4, 5 meses, né? Quando a gente enxuga aí os feriados e finais de semana. Passa um semestre na escola, aprendendo, sendo expostas a diversas aprendizagens. E aí, lá nas férias, o cérebro vai sedimentar aquelas informações. Vai fazer igual o filme Divertidamente. Lembra das esferas do Divertidamente? Algumas esferas vão embora e outras ficam guardadas. Aquelas esferas guardadas, elas são memória. E para a criança consolidar a memória, a gente precisa de uma pausa, a gente precisa descansar. Eu estou falando da criança, mas isso também serve para todos nós. Andréia, eu queria que você falasse então como a gente pode ajudar as nossas crianças. Nós já estamos partindo para a segunda quinzena. Sim. Já acabou a primeira quinzena. A segunda quinzena é aquele desespero, tá acabando as férias. E aí o que acontece? Para as crianças funciona mais ou menos assim. Sim. Como a gente pode entrar nessa pausa? Como você mesmo deixou bem claro, a questão da saúde e a questão também de se organizar para o próximo semestre. Mas sem deixar muito estresse para essas crianças e que elas possam, de uma certa forma, se divertir e, ao mesmo tempo, se planejar. Eu gostei muito dessa ideia de que elas não podem também se sentir culpadas. Por quê? Porque quando eu tenho a culpa, as nossas crianças começam também a se culpar. Sim. Como é que a gente pode ajudar? Sim, a gente pode promover tranquilidade nos afazeres diários.
Por quê? Porque nas férias, para que eu vou tomar um café da manhã apressado? Não preciso tomar um café da manhã apressado nas férias. Dormir um pouquinho mais pode, sim. Fazer atividades do dia a dia, dentro de casa, compartilhar atividades práticas. Vai lá no teu guarda-roupa, seleciona as roupas por cores, tamanho, formas. Aprende a gostar do que é teu, porque hoje a gente vive nessa celeridade e muitas vezes a gente não enxerga o que nós temos de bom na nossa saúde, os nossos amigos, as pessoas que se relacionam conosco, o quanto nós somos bonitos, a gente não se observa mais. Então são coisas que somente a promoção de uma vida tranquila, e nós temos que fazer essa promoção com as nossas crianças e conosco, porque isso tem relação com a saúde mental que a gente está discutindo tanto, que a gente tem tanta preocupação. Nós, enquanto humanidade, estamos muito preocupados com a nossa saúde mental. O que antes nós fazíamos de maneira natural, hoje a gente procura grupos para treinar a saúde mental, exercícios para treinar a atenção plena, e é algo muito nosso, isso é ancestral, ficar um tempo observando, sai para pedalar. Quando a gente fala de fazer nada é importante, a gente não está falando de uma pessoa ficar parada assim. É você assim. fazer algo diferente do dia a dia que você costuma fazer, né? O nada tem relação com o que não é obrigatoriamente um compromisso, aquela coisa da nossa lida diária, sabe? É ler um livro, é ver algumas imagens na própria internet junto com o filho. Quando a gente fala dos malefícios da internet, a gente fala dos malefícios não orientados, daquela criança que fica lá sem qualquer orientação, acessando o que ela quiser acessar e o que se mostra para ela, porque os algoritmos, eles nos trazem também informações que às vezes a gente nem procura. E muitas vezes a gente nem cita determinadas coisas e de repente você encontra ali na internet uma sugestão, né? Então isso também chega para as nossas crianças. As nossas crianças estão sofrendo o impacto de jogos como o Tigrinho. Na infância, nós já temos outros jogos além do Tigrinho que as nossas crianças sofrem esse impacto. Nós temos adultos, né? Recentemente um homem foi encontrado morto, estava devendo mais de 200 mil por conta dos jogos do Tigrinho. E isso está chegando na infância, óbvio, nossas crianças não têm dinheiro, mas elas têm um celular. Às vezes elas têm uma mesadinha, né? E aí elas vão ficando deficitárias nessa educação financeira que começa em casa. Isso é abrir os olhos para algo que às vezes passa despercebido e a mãe muitas vezes até desconhece. Olha o que você está falando. O que você está falando passa desconhecido, se torna desconhecido, porque às vezes você não sabe, você não conhece, mas é impressionante como essas crianças são extremamente inteligentes. Nós precisamos conhecer os mares que os nossos filhos navegam. Você sabe que eu concordo com você, Andréia, porque uma das coisas que tem chamado bastante atenção é que com essa história de que você não tem que observar eu não vou participar disso, não vou ver isso, não quero saber o que é isso, vou passar despercebido disso. Ninguém está mandando você praticar ou fazer, mas você tem que conhecer. Sim. Porque se você não conhece, não tem como você proteger, Sim. né, Andréia? Um dos 4 pilares da aprendizagem, aprender a conhecer. Para eu aprender a conhecer, eu só vou conseguir fazer se eu conhecer. Sim. Eu só amo aquilo que eu conheço. Quem nada conhece, nada ama. E a mente que não tem nada para fazer, necessariamente não é nada para fazer. É nesse momento que a mãe entra, que o pai entra, que o irmão entra, que a família entra, Exatamente. Né? É quando você consegue escutar o que o corpo do teu filho está falando, sabe? É quando você sabe, num olhar, o que ele está precisando. E as mães sabem disso. Verdade. Né? As famílias sabem disso, mas a gente não pode perder isso e a gente está perdendo por conta dessa correria. Né? Parece absurdo a gente querer uma vida performática também para os nossos filhos. É interessante que os nossos filhos construam hábitos, né? Valores, né? que são mola propulsora para que eles sejam pessoas de sucesso. Mas uma pessoa de sucesso, ela também precisa ser. Ela precisa ser alguém agradável, que goste do que ela... Sentir prazer nas interações. Então, assim, se eu não sou, como que eu vou transformar?
Então, assim, parece muito abstrato o que a gente tem conversado aqui sobre fazer nada, mas aproveitar esse período de férias para deixar a criança no sofá mesmo, senta lá no sofá, ele vai olhar para o teto, vai começar a pensar formas de... né? Exatamente. Tem pessoas que não sabem nada. Você passa num local, eu sou de uma época que a gente olhava e a gente perguntava, o que é aquilo? Aquilo que está escrito desse jeito, daquela forma, uma folha, uma flor. Quer dizer, hoje em dia está tudo olhar para as assim. nuvens e ver Sim. desenhos nas nuvens, entendeu? Isso é um exercício... Gente, isso é da infância, ninguém ensina isso para criança. Verdade. Toda criança que passa a observar o céu, ela olha para uma nuvem e ela vê uma forma. Ela vê uma forma. Ninguém diz para uma criança de gerações diferentes, ninguém diz assim, ó, menino, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Tu vai olhar ali para aquela nuvem e tu vai ver um elefante nela. Verdade. A criança faz isso de maneira natural, mas ela precisa estar exposta para ela fazer isso. Andréia, você tocou num assunto tão interessante que quando eu tinha 13 anos de idade, que eu ia trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu contava, já até contei essa história aqui, da minha casa até o shopping em Ibirapuera, que era quase 1 hora para chegar lá, eu contava todos os Mavericks e todos os Comodoros que tinham na rua. E eu ainda entrava pelo estacionamento do shopping para contar todos os Comodoros e Mavericks que tinham lá dentro e até os Opalas. E era rapidinho minha viagem. Parece uma brincadeira, mas essas coisas elas devem ser observadas. De repente você gosta de algo. E aí eu contava o que eu gostava. Eu era apaixonada por esses carros. Então eu via e saía contando todos eles. Parece loucura, mas não é, gente. Isso é muito real. Às vezes a criança não para nem para observar o que ela gosta. Sim. E você não incentiva. Sim, e é assim, importante essa vida isso. urbana, né? Nós temos cada vez os transportes, né? Moto, carro, né? Principalmente na capital, né? Todo mundo, né? No ônibus. Então, muitas vezes a gente não observa mais o que está fora. Eu mesma. Às vezes eu passo em determinados lugares e enxergo assim uma casa, um negócio de, meu Deus, eu passo aqui todo dia. Eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque a minha mente está acelerada. Sim. Eu saio da minha casa com um objetivo, eu vou para tal lugar e às vezes eu não vejo o percurso. As nossas crianças não só estão cada vez mais não vendo o percurso, como no carro elas ficam na tela. E aprende, né? Quando não você conversam mais no você carro. Tá aprendendo, né, Antes André? você saía, exato, antes você saía no carro, você saía conversando, né, com os filhos. E hoje é mais difícil, eu digo Cantava isso. dentro do carro. Sim, eu digo isso porque, ó, quando eu coloco meus 2 adolescentes no carro, eu vou puxando assunto, porque eu tenho um objetivo. Eu trabalho com isso, eu vejo essa necessidade, então eu vou dentro de casa tentando trazer também essa realidade para mim. E hoje essa juventude é uma juventude que tem mais resistência, né? Eles estão que tem ali que puxar, né? Exatamente. Nós temos que conduzir as nossas crianças, os nossos adolescentes a observarem o mundo que os cerca. Andréia, nessa tua visão, nesse teu acompanhar, nesse teu dia a dia, eu queria que você deixasse alguns pontos de vista que você tem observado em pais e mães e até nos jovens, para que a gente possa ajudar quem está em casa nessa conversação da gente de hoje. Porque assim, todo mundo parabenizando, todo mundo gostando, a cada quarta-feira as pessoas estão nessa expectativa. E como tem sido importante. Aí eu queria que você deixasse algumas dicas de organização para o próximo semestre. Olha, eu vou trazer antes um elogio às nossas famílias atuais, porque assim, a informação hoje, ela está aqui, né, na nossa mão. Então, nós temos uma geração de pais, por exemplo, que já sabem tudo o que acontece na vida de seus filhos, que por conta de terem informações já buscam uma solução. Por exemplo, na escola nós temos cada vez mais a mãe e o pai presente. Quem vive na escola sabe que muito antes isso era mais coisa da mulher, a mulher que ia saber como que estava o filho na escola. Hoje você já vê até em casais que têm vidas distintas, né, que já são separados e já têm outras famílias, eles buscam em momentos diferentes. Então assim, não está difícil a gente conseguir conduzir melhor as nossas crianças, né? A gente conduzir de maneira mais atenciosa, mesmo dentro da nossa
correria do dia a dia. No próximo semestre nós vamos iniciar aí as atividades escolares, as nossas crianças precisam voltar descansadas, né? É muito importante. Quem está se preparando, por exemplo, para o Enem, precisa pegar um tempinho de pausa para descansar também, porque quem está ali, né, naquela tensão, naquela ansiedade, quer usar todo o tempo que tem para cada vez mais fazer exercitação a respeito de temas, né, que podem cair na redação, ou exercícios que eu tenho que praticar dentro daquela área que eu quero prestar o Enem, mas pausar é importante, porque o seu cérebro vai reter as informações que são necessárias. Então, no próximo semestre, a gente vai organizar uma vida de maneira que eu vou para a escola, eu vou gerenciar melhor as atividades extraescolares que as minhas crianças fazem. É importante que elas façam, é importante, mas é importante também que elas estejam em casa, que elas conversem com você, que elas, antes de dormir, consigam estabelecer ali um contato rápido. Tem muitas famílias que hoje não conseguem. Passa um dia fora, quando chega em casa a criança já está dormindo. Então é importante a gente buscar esse tempo de qualidade, né? Porque não adianta criticar o tempo de qualidade. Eu já vi algumas pessoas falando, mas não existe esse negócio de tempo de qualidade com a família. A gente tem que levar em consideração a realidade que nós estamos vivendo. E dentro dessa realidade, a gente utilizar o tempo de qualidade com os nossos. Muito bom. Gente, eu quero aproveitar essa deixa e dizer o seguinte para você que está assistindo o nosso programa. Convidar os diretores, convidar os coordenadores, os proprietários de colégios particulares, que tem uma galera muito boa no ensino médio, que vão se preparar para chegar no Enem. Mas também eu acho o seguinte, a infância cabe muito ao pai e à mãe, a escola, beleza. Nós vamos lá cuidando, o colégio vai cuidando e a gente vai ajudando. Mas a gente precisa muito ajudar os nossos jovens do ensino médio, que são aquelas crianças, adolescentes que estão indo cedamente para o ensino médio. Essas pessoas, elas estão entrando numa fase que muitas vezes elas não tiveram esse cuidado que nós estamos tendo hoje, de trazer uma neuroeducadora, uma professora para dentro do programa para ajudar as mães e pais. Muitos já estão lá no ensino médio e não passaram por esse processo dessa geração. Então eu queria chamar a atenção de você, dono de colégio, você, diretor, coordenador, entre em contato com a nossa querida Andréia Kiss. Leve ela para o teu colégio, leve ela para a tua sala, para a sala dos seus alunos do ensino médio, para que ela possa, nesse segundo semestre, ter uma conversação. Chame os pais, chame as mães, ter uma conversa primeiro com os pais, com as mães e ter uma conversa direcionada para os alunos. Crie um aulão especial para levar uma profissional que entende, gente. Ela é neuroeducadora, mas também professora. E ela prepara teu filho para o Enem. Nós temos que preparar pessoas saudáveis mentalmente, precisamos preparar essas pessoas para abrir a mente e saber onde é que estão o valor de cada uma delas. Às vezes esse valor você não encontra dentro de casa, as famílias estão muito separadas, pais cuidando da sua vida, mães cuidando da sua vida, acaba ninguém tendo tempo e espaço para dar atenção para esse jovem. E muitas vezes esse jovem que vai ter que chegar na mãe e no pai e dizer, ei, me dá um pouquinho de atenção, eu ouvi, tá? Uma profissional falando algumas necessidades que eu sinto dentro de mim que falta. Gente, vamos ajudar os nossos jovens. E o momento é esse, tá? Leve para fazer uma palestra, leve para ter uma conversação dentro desse colégio. Bora preparar adultos de saúde mental e não adoecidos. Verdade. Andréia, quem quiser entrar em contato com você... Quem quiser entrar em contato pode acessar o Instagram, andreakiss.neuroedu, lá tem um linkzinho e você fala diretamente comigo no WhatsApp. Gente,